No último sábado, o prefeito municipal de Jaboticabal, o professor Emerson Camargo, participou de uma importante reunião na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E nesse instante a gente fala com ele sobre essa reunião que aconteceu sábado em Ribeirão. Prefeito, bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia, amigas e amigos que nos acompanham aqui pela 101 FM. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse encontro e essa reunião com várias pautas que nós tivemos com o ministro Alexandre Padilha, que foi uma reunião organizada pelo consórcio de municípios da Mogiana, com o presidente Tenente Brás, que é prefeito de Rincão, e com o vice-prefeito e com o prefeito de Santa Lúcia, que é vice-presidente, o Luizinho Noli, tendo o Edson Ávalos como secretário executivo, quem fez a organização da reunião. Participaram dessa reunião os nossos deputados que representam a nossa cidade, o deputado federal Baleia Rossi, nosso deputado, e o deputado também Léo Oliveira, deputado estadual, também do MDB, onde nós discutimos vários assuntos com vários prefeitos, cada um trazendo suas demandas, e tinham que apresentar propostas para os problemas que nós estamos vivenciando, né? Ô prefeito, e qual foi a proposta que Jaboticabal apresentou? Além dos pedidos convencionais que realizamos, como recurso para infraestrutura, massa asfáltica para recapeamento, reparo nas pontes, investimentos para reformas das unidades de saúde também das nossas escolas, nós já fizemos uma sugestão importante, Carmo, nessa proposta, que foi exatamente com a questão da saúde. Todos os prefeitos da nossa microrregião de Jaboticabal, Guariba, Pitangueiras, Monte Alto, Pradópolis, Taquaritinga, Taiúva, Taiaçu, São Simão, todos ali vivenciam problemas sérios, diários com a questão da regulação CROSS. A regulação CROSS é aquele sistema que tem no SUS do estado, em que o paciente ele entra na UPA, e se ele precisar de uma internação via uma UTI, ou então uma cirurgia, sofreu um trauma craniano, ou um trauma de bacia, ou um trauma de joelho, ou então foi um acidente, ou teve um AVC, ou sofreu um infarto, ele precisa dessa regulação. As vagas que estão disponibilizadas, quando não conseguem ser atendidas pelas santas casas, né, no nosso caso nós temos uma só, que é a Santa Casa de Jaboticabal, que às vezes ela está superlotada, o que acontece? Ele é regulado para um hospital do estado. Ou ele vai para o HE, que é o hospital estadual, ou o HR, que é o hospital regional, ou o hospital das clínicas, que é o HC. E diante disso, cara, nós ficamos ali com o paciente passando muitas vezes um dia, 2 dias. Isso acontece em especial para os pacientes que estão com doenças psiquiátricas. Tem pacientes ali que já estão praticamente entrando no 3º mês, aguardando uma vaga no hospital psiquiátrico, e o problema da hospitalização psiquiátrica tem sido cada vez mais difícil para os municípios. Bom, todos os prefeitos já participaram de reuniões, já fizemos reuniões com o CMM, fizemos reuniões com a DRS, a Diretoria Regional de Saúde, fizemos reuniões com o governo do estado, e cada vez mais que a gente faz essas reuniões, por mais propostas são apresentadas, a gente vê a dificuldade de conseguir a solução. Então, aproveitando, o Alexandre Padilha, médico de formação, ministro que foi da saúde, né, foi um importante ministro da saúde, hoje é ministro das Relações Institucionais, e aproveitando os nossos deputados, o Baleia, o federal, o deputado Baleia Rossi, o estadual Léo Oliveira, nós dialogamos com o Alexandre e Jaboticabal fez a seguinte proposta. Por que o governo federal, que tem muito recurso, o governo federal está com muito dinheiro lá em conta, já não investe nas santas casas dos municípios, desde investimento para a construção de alas, novas alas, ampliação de alas, equipamentos, contratação médica, contratação de profissionais da saúde, regionalizando os serviços de especialidades. O que significa isso? Pega a Santa Casa de Jaboticabal, por exemplo, o Hospital Materno Santa Isabel, que hoje é referência no AVC e referência no cateterismo, faça com que o Hospital de Jaboticabal seja investido nessa área. Então, todas as demandas regionais dessa micro-região que eu falei, desses pequenos municípios e até de porte médio, que tiverem problemas relacionados a AVC e cateterismo, se tiver esse investimento do governo federal, essa parceria, então esses municípios iriam destinar essas pessoas para cá e a gente conseguiria resolver. Da mesma maneira, pega a Santa Casa de Guariba.
verifica o que poderia ser implantado na Santa Casa de Guariba, um serviço de traumatologia, ou um serviço de cirurgia vascular, ou uma cirurgia de olhos. Transforme esse hospital nessa especialidade e faça isso com cada Santa Casa, transformando essa Santa Casa num centro de especialidade, num centro de especialização. Qual seria a solução nesse sentido para os problemas que a gente tem? O desafogamento do sistema CROSS, melhor atendimento e mais celeridade, e com isso Ribeirão Preto se torne um outro polo, uma outra referência. Porque do jeito que está, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Eu vou dar um exemplo bem claro, Carmo, para que a nossa amiga, o nosso amigo ouvinte entenda. A regulação CROSS, só a cidade de Ribeirão Preto acaba absorvendo quase toda a regulação, não conseguindo ter espaço para as outras cidades, outros municípios. A demanda que o SUS está tendo durante a pandemia e pós a pandemia aumentou em cerca de quase 70%, se pensado nos últimos tempos. Então a gente precisa apresentar solução para os problemas e não apresentar problemas para cada solução dada, né? Então essa foi a ideia que nós levamos. O ministro Alexandre Padilha entendeu que é uma boa proposta, uma excelente proposta nesse sentido. Vai levar a demanda, obviamente, para ser discutida em Brasília, é o que a gente acredita, que essas discussões se materializem, que a gente peça também que essa sensibilidade no governo federal de fato se materialize e a gente tenha esse retorno o mais rápido possível. Porque pensando que ele já foi o ministro da Saúde, pensando que o governo federal, nesse governo tem mostrado aí uma sensibilidade maior para a questão da saúde no Brasil, que a gente consiga ter de fato, Carmo, isso sentido na pele e no dia a dia. Porque todo dia tem sido uma angústia para todos os prefeitos. O prefeito Silvio de Pradópolis estava nessa reunião, ele reforçou esse pedido, porque ele é um dos grandes expoentes, uma das grandes lideranças, talvez a maior liderança regional, no sentido de lutar pela bandeira da celeridade do CROSS para melhoria no atendimento. Ele falou assim, minha cidade não tem hospital, eu tenho um pronto atendimento lá, o paciente chega, eu não tenho a estrutura para manter esse paciente lá. E às vezes acontece que o não atendimento, pela falta de estrutura, às vezes, leva aí uma situação mais drástica, como um óbito ou uma progressão da doença, e isso deixa os gestores municipais, os prefeitos, muito angustiados. Então, naquele mesmo dia, ele falou, eu estou com um paciente assim assado lá em Pradópolis, precisando desse atendimento em Ribeirão Preto mais sério e a gente não consegue vaga. E na mesma condição, na pele do que o prefeito Silvio passa no dia a dia, eu, como prefeito de Jabuticabal, passo e todos os prefeitos dessa microrregião também. Então, o que nós pedimos, e aí eu peço esse entendimento do nosso amigo, a nossa amiga ouvinte, o que nós pedimos ao ministro é que, de fato, uma vez que o governo federal tem recursos, que canalize esses recursos nas Santas Casas, investindo nas Santas Casas, ampliando o serviço nas Santas Casas, contratando mais médicos, contratando mais equipes e, inclusive, aumentando a planta estrutural da Santa Casa com mais leitos, né? E aí nós não ficaríamos dependentes de Ribeirão Preto nesse sentido. Prefeito, uma ideia brilhante que o senhor apresentou nesta reunião do consórcio de prefeitos da Mogiana, como o senhor acabou de dizer, passa a ser menos dependente de Ribeirão Preto, porque a região inteira é dependente de Ribeirão na área da saúde também. Olha, Carmo, hoje nós temos 54 municípios que fazem parte do CMM. Do Horizonte Verde, que é responsável, que estão vinculados à DRS de Ribeirão Preto, são 13 municípios. Nós estamos falando, contando com a cidade de Ribeirão Preto, mais esses 13 municípios, nós estamos falando em aproximadamente quase 1,5 milhão de pessoas. Desses 1,5 milhão de habitantes, vamos colocar aqui, cerca de 850, 900 mil pessoas só dessa região frequentam o HC. Só que a gente não pode pensar somente nessas cidades, porque outras cidades de outras regiões também vêm para cá, para Ribeirão Preto, quando há necessidade, porque o SUS ele não é regionalizado, ele é universal, por isso que chama Sistema Único de Saúde. Então ele atende pessoas independentemente da sua regionalização. Ele é um hospital de porta aberta, onde as pessoas vão chegar lá e vão ser atendidas. É claro que existem mecanismos, é claro que existem regras, é claro que existem normativas. Só que quando a situação agrava e há ou determinação judicial ou há determinação de emergencialidade, esses hospitais acabam recebendo pessoas de várias outras regiões.
Se já era difícil para a gente, vai ficando cada vez mais difícil ainda. Então, só pensar que Ribeirão Preto hoje, que tem quase 850 mil habitantes aproximadamente, ele é uma cidade que absorve o seu todo nos hospitais estaduais que tem, tanto o HE quanto o HC, nós já temos essa dificuldade. Imagina uma cidade de Jaboticabal que depende do HC, que depende do HE, né? Imagina uma cidade como Guariba, imagina uma cidade como Pradópolis e outras cidades próximas. Então, essa situação nossa de viver na dependência de Ribeirão Preto, só na dependência de Ribeirão Preto, e sabendo a dificuldade que o hospital tem para atender todo mundo, o que seria interessante é fortaleça o que nós temos, porque espaço físico tem, e aí tem condições de ampliar esse espaço físico, dá para contratar mais médicos, porque dinheiro o governo federal tem, o governo federal hoje tem muito dinheiro, então dá para investir nisso. A pandemia mostrou o quanto o governo federal tinha de dinheiro, né? Então, tem dinheiro para contratar equipamentos, então dá para investir nas cidades. E a gente tem a certeza que, tendo essa vontade política, tendo esse interesse no coração de resolver o problema da população, a gente consegue, né? E aí, é o que eu falei, faça isso com uma Câmara Setorial de Gestão. O que é uma Câmara Setorial de Gestão? Aproveite a região metropolitana de Ribeirão Preto, que já tem lá o seu presidente, que no caso o prefeito Juninho Gaspar de Batatais, e tem toda uma diretoria dessa região metropolitana, institui uma Câmara Setorial para tratar das questões de saúde na região, e com isso a gente fortalece as soluções para os problemas que tem no município. A pessoa de Jaboticabal não vai precisar mais sair de Jaboticabal, a família não vai ter que pegar mais carro e ir a Ribeirão Preto, ou ficar nas dependências ou da prefeitura ou do vereador para poder ir lá, porque muitas vezes as nossas famílias têm dificuldades financeiras para conseguir se deslocar da cidade para acompanhar o paciente. O paciente fica em Jaboticabal, a gente faz investimento no município e a gente cuida dos nossos aqui na nossa cidade, com o carinho e atenção que se mereceram. E a excelência que hoje tem no HC em atendimento, a gente vai também transferir essa excelência do atendimento do HC, a gente transferiria, melhor dizendo, essa excelência para o HC também na excelência desse atendimento nas tantas casas do nosso interior. Então, é isso que eu pedi, esse olhar criterioso, um planejamento e que a gente consiga atender. Se isso for colocado em pauta, Carla, em prazo de 24 meses a gente começa a mudar o cenário de saúde regional de Ribeirão Preto. Basta vontade política. E eu vou falar aqui de uma comparação que nós tivemos lá atrás. Quando eu saí candidato em 2012, eu fui chamado por um certo concorrente de maluco. E eu falei assim, não é ser maluco, isso aqui é resolver problema. 8 anos depois, tá essa condição, entre aspas, daquele que foi chamado de maluco, tentando resolver os problemas, perfurando poços e levando água à casa das pessoas. Então a gente não pode negar as boas ideias, a gente tem que cultivar e adubar as boas ideias. E essa ideia que eu levei, ela foi muito apreciada pelo ministro Alexandre Padilha e também foi muito apreciada pelos nossos deputados, tanto o Baleia Rossi quanto o Léo Oliveira, né? Então isso tem que ser fortalecido, tem que ser incentivado, porque nós temos condições estruturais nas nossas cidades, se tiver investimento em dinheiro, de resolver os gargalos no próprio município. Então, isso significa que, se alguém chegar e falar, você está dizendo que não vai ter mais atendimento no HC, levar as pessoas das cidades para o HC? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que os maiores problemas, eles serão divididos entre as cidades nas suas especialidades. Se eu tiver um problema de trauma, vai para uma Santa Casa de uma região. Se eu tiver um problema de cirurgia vascular, vai para uma outra Santa Casa. Se eu tiver um problema com infarto, com AVC, ou então com uma pessoa que teve um traumatismo craniano, vai para uma determinada Santa Casa, porque ela foi fortalecida para isso, ela foi planejada e pensada e teve investimento para esse tipo de atendimento. É disso que eu estou falando. É transformar o que tem hoje no HC, ele regionalizado em várias Santas Casas. E deixar o HC para esses atendimentos mais especializados. Com isso a gente consegue reduzir drasticamente a nossa fila do SUS, conseguindo até em determinado momento zerar essas filas que nós temos de espera, principalmente das cirurgias que já estão aí represadas há muitos e muitos anos e, consequentemente, fazendo com que a população seja atendida na sua dignidade e no seu direito. É exatamente essa a proposta que nós levamos. Então, recurso o governo federal tem, dinheiro, então não é problema, dinheiro tem. Tá? O que falta agora é planejar e a boa vontade política para fazer acontecer. E para isso é necessário que o deputado Baleia Rossi, que é a liderança regional do MDB, atue junto com outros parlamentares para que isso aconteça, né? Perfeito, perfeitamente. É isso que nós pedimos para que o Baleia, que sempre foi um deputado que ajudou em muito as Santas Casas,
Um deputado que ajude muito as entidades assistenciais e médicas, né, e sociais, que agora leve essa bandeira para que a gente consiga, de fato, resolver essa situação da população. Porque não dá mais. Não dá mais para uma mãe, ou para um parente, ou para um ente amado e querido, aguardar vaga numa UPA, aguardar uma vaga de muito tempo para fazer uma cirurgia, ou ficar esperando aí que a determinação judicial obrigue um hospital psiquiátrico a receber um paciente psiquiátrico, sendo que ele já está também esgotado da sua capacidade, já teve esgotamento da sua capacidade de recepção de pessoas, e mesmo assim, às vezes, por ordem judicial, acaba recebendo para não sofrer nenhuma penalidade. Não é assim que a gente vai resolver. A gente não pode transformar o hospital psiquiátrico em depósito de pessoas, a gente tem que fortalecer mais as relações, criar mais espaços para que a gente tenha dignidade no tratamento da pessoa com doença psiquiátrica, para que os hospitais tenham estrutura e os profissionais da saúde também tenham condições. Então, se a gente quer resolver problema, a gente não pode criar mais. A gente tem que apresentar soluções. Um grande problema hoje, todo mundo fala de recurso, dinheiro. Dinheiro o governo federal tem. Basta ter esse planejamento para saber utilizar, e nós estamos aqui para colaborar. Nós estamos aqui para fazer uma corrente de bandeira política, de queda de braço, e nunca foi esse o objetivo. Foi exatamente o que eu falei para o ministro Alexandre Padilha. Nós não estamos aqui para discutir bandeira política. Nós não estamos aqui para falar do partido de cada prefeito. Nós temos um partido só, que é o cidadão. Nós temos um partido só, que é a cidade. E os problemas que nelas têm, nós temos que resolver. Excelente a proposta que o senhor apresentou nesta reunião regional no último sábado. Prefeito, dá um minuto, por favor, porque eu quero saber se o senhor estará presente hoje na posse dos deputados estaduais, à tarde, a posse dos eleitos no dia 2 de outubro passado. Um minutinho só.